Oi, gente, tudo bem? 31 de agosto de 2025. Eu sou Melissa, sou cristã, porém uma pensadora. Eu sou neurodivergente, sou autista superdotada. Eu vou falar sobre as crianças. Eu vou ler uma historinha dessa Bíblia aqui para crianças, ok? E vou continuar um raciocínio que eu tô tendo com Deus agora. E vou permitir que vocês participem disso, do meu secreto. Olha, tem um desenho da minha filha aqui. Eu achei que era... É que como a gente ganhou essa aqui, eu achei que era de outra... É dela. Poliana. Ela se desenhou aqui, que graça. Desenhe mais crianças perto de Jesus. Olha, se desenhou aqui. Coisa linda. Se inscreva no canal, curta o vídeo, vem comigo. Jesus e as crianças. É onde a minha leitura está hoje, eu não escolhi essa leitura para vocês. Na verdade, como eu acabei de abrir e ia fazer minha leitura, eu pensei, nossa, mas isso tá falando muito, continuando aquele assunto da multiplicação, multiplicai-vos, né? E daí eu pensei, bem, multiplicai-vos vinde a minhas crianças, quer dizer, as crianças estão vindo. E daí eu pensei assim, uau, parece que as crianças vão acabar com o mundo, né? Vão destruir o mundo, né? Que é sobre a superlotação. Aí eu vislumbrei que Deus vai mostrando na minha mente, né? A minha mexeriqueira aqui no quintal, cheia de passarinhos. Como eu tinha dito para vocês, eu escuto o piar dos passarinhos quando eles nascem. Não sei se eles nascem aqui no telhado ou perto e fica piu, 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 piu. Então, sim, nasceram um monte. Daí, quando a mexeriqueira enche, fica aquele monte, aquele bando de passarinho, tudo miudinho. Às vezes eles até caem no quintal, né? Porque estão aprendendo a voar ainda. Já entrou passarinho aqui que dá para perceber que ele não sabe voar ainda, né? E depois que eles ficam adultos, eles meio que desaparecem, sei lá, formam suas famílias, vão para outros lados e depois de novo o barulhinho piu, 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 piu. Eu já sei que, uau, nasceram mais um bando, muitos passarinhos. E aí de novo aparece aquele monte de passarinho, tudo pequenininho, enche a árvore. Daí quando eu apareço, como eles ficam com medo de mim, né? Eles se assustam, eles vão tudo, né? Pro coqueiro ali de fora, né? Ou pro fio de tensão. E aí depois eles voltam pra mexeriqueira e fica aquela cena parecendo de filme ou de animação. Aqueles monte de passarinho, né? E aí eu pensei, uau, as nossas crianças, porque eu tenho entendido assim. As nossas crianças são os nossos filhotes, né? Os filhotes da nossa espécie. Então, a minha filha é um filhote de ser humano. É o meu filhote. E aí, o passarinho é o filhote de outra espécie, de uma ave. E aí, eu pensei, uau, olha, os filhotes deles não vão destruir o mundo, mas parece que os nossos filhotes vão. E como que eles têm, né? Eles, assim, se multiplicam e se multiplicam, né? Talvez como Deus tenha ordenado, né? Se multiplicar. Então, eles continuam se multiplicando. Eu só escuto
e sei que alguma coisa está acontecendo, que é a multiplicação. E aí eu pensei assim, mas são os nossos que vão destruir o mundo, não os deles. E aí eu fico com uma coisa assim, o que há em comum entre os passarinhos e nós? Entre as nossas crianças e as deles? A multiplicação. Só que a gente aprendeu a conter a multiplicação, né? Através de métodos anticoncepcionais diversos e também o que está sendo muito usado, que é um método não anticoncepcional, mas pós-concepcional, que é o aborto, né? Que também é um método. Não sei se seria pós-concepcional, que é um método contraceptivo, mas não contraceptivo, não. É um método já depois da... Enfim, vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. E, no entanto, por mais que eles não se contenham, os passarinhos, parece que não são eles que vão destruir o mundo, né? São os nossos filhotes. E eu pego as informações, primeiro eu vejo o que há em comum, né, entre as espécies. Depois eu vejo o que há de diferente para eu chegar através da observação, né, a uma verdade. Isso eu gosto de fazer isso, eu gosto. E eu tenho feito isso de forma mais livre para que eu chegue a respostas que para mim são mais... São um pouco, como que eu vou dizer? As respostas, elas são um pouco angustiantes, elas são um pouco estranhas. Mas para mim essas respostas estranhas são muito mais confiáveis, entendeu? Do que olhar para aquilo que já foi me apresentado e não responde ao que não responde a minha dúvida, entendeu? Enfim, eu vou ler, depois eu continuo o diálogo com Deus sobre isso. Lucas 18, de 15 a 17. Quando começaram a ouvir sobre os milagres de Jesus, muitas pessoas o procuravam para que ele lhes impusesse as mãos e as curasse. Algumas, inclusive, levavam as crianças para receber as bênçãos dos filhos de Deus. Os discípulos de Jesus, porém, achavam que as crianças atrapalhavam e não deixavam que elas chegassem perto do Senhor. Mas ele disse: deixem que as crianças venham até mim, pois o reino de Deus pertence a quem tem um coração puro como elas. Um coração puro como as crianças ou como os filhotes? Como os filhotes de ser humano. Por que será? Por quê? Sei lá. De repente eu penso, porque se a maturidade está lá na fase adulta, por que quem entra no céu tem que ter o coração de filhote? O que acontece até que o filhote deixe de ser filhote? O que acontece? Daí, às vezes, eu penso, né? Agora tá me vindo, será que de fato, o fermento de fariseu, essa maturidade? Será que é o fermento? Daí, esse filhote não é mais filhote, esse indivíduo nunca mais será o mesmo, porque o fermento entrou no coração? Porque começou a racionalizar sobre a vida?
Porque essa vida tem direito de nascer, de viver, de ter isso ou ter aquilo, mas eu preciso racionalizar sobre isso. Eu preciso ponderar. Eu preciso escolher. Aí, uma das respostas que eu cheguei em relação a por que a nossa multiplicação, por mais que a gente contenha, ainda assim dá problema. Porque parece que tem muitos indivíduos, né? Mas será que é porque tem muitos mesmo? Ou é porque esse indivíduo ele pesa? De alguma forma, por que ele pesa? Por que antes não pesava? Por que agora pesa? Sabe? Qual que é a diferença, né? A única coisa que eu enxergo entre os nossos filhotes e nós, indivíduos já adultos, e os outros filhotes e os indivíduos adultos das outras espécies é o consumismo. São os padrões a que nós, as novas escolhas que nós fizemos. Então, a única resposta que eu cheguei é essa. É como se não fosse a multiplicação que pesa, mas as escolhas que nós fizemos. Então, por mais que a gente freie a multiplicação, a gente continua pesando. Eu não tenho uma resposta ainda. Eu só quero entender. Essa racionalização sobre as coisas, a impressão que eu tenho é que nós vamos freando natural para tentar resolver as coisas e nós subsequentemente nós vamos criando outros problemas. É como se você pensasse, eu vou desviar o rio para atender essa cidade que eu criei, mas aí você cria um colapso natural, um problema, entendeu? E é tudo sobre a racionalização das coisas. E aí eu entendo que por que o filhote das outras espécies não vai destruir o mundo e nem os adultos? Porque eles não racionalizam sobre as coisas. Então eles não resolvem um problema criando um problema maior lá na frente. Por exemplo, a questão da mulher, né? O direito dela de exercer uma profissão, de trabalhar. Eu vejo que há uma inclinação ingênua, assim como o adulto é visto como ser maduro, e é uma inclinação ingênua essa observação sobre o ser adulto, porque eu já cheguei com Deus ao seguinte: o pior que o ser humano pode ser é na fase adulta. Ele não vai ter nenhum momento da vida dele que ele vai ser tão ruim e tão decadente quanto na fase adulta. O pior que ele pode ser, então não pode ser a fase madura. Porque se é onde chegam os piores níveis de falta de caráter, não pode ser. Entendeu? Porque uma coisa não
contrapõe a outra, e não pode contrapor. Então estaria a fase de filhote como a fase da pureza, aí entra o fermento de fariseu, ele se torna adulto, é onde ele vai se tornar o pior do que ele pode ser, a fase adulta. E a fase da velhice seria a fase do arrependimento, ou então do mascaramento do mau caráter. Eu mascaro através dos cabelos brancos, da aparência de maturidade, entendeu? Eu tô falando bem abertamente com vocês sobre o que eu tenho visto desde criança sobre isso. E peraí, deixa eu acho que a fase adulta é considerada a fase mor, a fase mais importante por causa da capacidade de concentração em fazer as coisas. Mas isso não dá qualidade de bom ou mal, entendeu? Como eu disse, já disse aqui no canal que a palavra humano não significa bom ou mal. Significa apenas que é algo fruto da espécie humana. E isso não tem carga positiva ou negativa. E é mais provável que seja negativo. Por quê? Por causa das nossas dívidas existenciais. Essas dívidas existenciais, me veio agora essa expressão, que são dívidas mesmo. Erros que nós cometemos contra os outros. Contra as outras espécies, entendeu? E que eles não cometeram contra nós, pelo menos até agora não. E ainda bem, né? Porque imagina, se eles fossem cobrar a dívida, a gente não ia conseguir pagar, não. Entendeu? Então, esse é o nosso peso. Ai, obrigada. Aí, agora tá chegando a resposta. Um dos nossos pesos é essas dívidas, esses erros, que é racionalizar sobre as coisas, sobre as vidas. Nós temos outro erro, racionalizar sobre a vida dos nossos próprios filhotes. Nós não só racionalizamos sobre a vida dos outros, das outras espécies, como também nós racionalizamos sobre a vida dos nossos próprios. E ai, que gracinha, o desenho da minha filha, Poliana. Agora, é de se pensar que as crianças podem destruir com o mundo. Uau, os filhotes vão acabar com o mundo. Fico pensando sobre isso. Eu fico pensando, isso é tão que eu pensei, né? E falei para vocês, porque então o aborto é a solução do futuro da humanidade para que o mundo não seja destruído? Será? Então é uma visão ingênua, né? A esterilidade, o aborto, né? O excesso de uso de anticoncepcionais, eu não sei, eu tô questionando, eu tô aqui para pensar. Mas eu ainda acho que é o peso de cada indivíduo, é o consumismo. Não é a falta, é o excesso. E eu
fiz um chá pra mim também. Eu vou pegar pra mim. Chá mate, o meu eu coloco gengibre, da minha filha não. Até queria que ela acostumasse, talvez tomasse um pouquinho com gengibre. Mas eu gosto o meu com bastante gengibre. Tem uma outra visão, que é a visão da mulher, né? No mercado de trabalho. Eu acho importantíssimo, né? Até porque eu tenho meu trabalho também como escritora. Ui. Quase que virei o chá. Ai, que difícil falar sobre algumas coisas. Porque eu tenho visto um tal de consenso sórdido, que é o muro de cola que Deus me mostrou, no qual eu me descolei desse muro e todas as pessoas, quase todas, estão coladas nesse muro de cola. Que são visões ingênuas sobre as coisas. Entendeu? A gente não questiona sobre essas coisas. Para nós é um consenso já. Isso já é um consenso. Então é um consenso sórdido. Porque é preciso questionar sobre essas coisas. Então a visão da mulher sempre positiva da mulher no mercado de trabalho é uma visão ingênua. Porque é como se fosse sempre positivo ela estar no mercado de trabalho. Não. Não se pondera o lado negativo. Por exemplo, outra coisa que eu tenho questionado, a escola. É outro também que é uma visão ingênua. Se tem como a escola, o conhecimento, sempre uma visão, os professores, sempre positiva. Por que não se fala sobre o lado negativo? Sempre tem uma visão ingênua. Enfim, várias coisas, né? Para mim, eu tenho pensado. E o outro lado, cadê? Por exemplo, o uso de calmantes, ansiolíticos, né? Que por causa de experiência de vida eu comecei a ponderar sobre o lado negativo. E o lado negativo? Por que ninguém fala? Por exemplo, quando as pessoas falam de algumas profissões que são colocadas no pedestal, como médicos, ninguém nunca fala, né? É uma visão idealizada. Eles são santos, anjos, então assim, cadê? Cadê a parte negativa? É uma visão idealizada, romantizada. Quando eu acho assim, quando se começa um movimento na sociedade, ele começa primeiro por escolha. Eu já disse isso aqui. Depois, ele se torna uma obrigação. Porque é como se fosse um teste. Ó, eu vou mandar aí para sua casa amostras. Ah, tá. Eu quero, muito obrigada. Ou vou te chamar para um serviço voluntário. Bacana, eu quero. Só que eu não te informo que depois a amostra você assinou um contrato comigo, tá? Você vai ter que começar a pagar todo mês. Não vai ser mais amostra. Ou então, eu não te informo que o serviço voluntário não vai ser mais voluntário, vai ser compulsório, tá? Você não vai poder mais escolher sair. Então, se aquilo que era uma escolha não é mais uma escolha, é uma regra.
Então, tudo na sociedade, qualquer movimento. E lembra, as pessoas colocam tudo como, isso é bom. Não, não tem carga de bom, nem de ruim. Entendeu? É aquilo e pronto. Então, assim, claro que antes da minha mente, eu pensava que a mulher no mercado de trabalho era uma solução. A partir do momento que, se estava só o homem no mercado de trabalho e estava ruim, então colocar a mulher seria um esforço dobrado. Então, assim, pronto, acabou. O Brasil não é mais pobre porque a mulher está trabalhando. Não está só o marido. Então, por isso que o Brasil era pobre. O Brasil, a China, sei lá, qual país que fosse. Porque assim, na minha mente é assim que as coisas funcionam. Se você tem um novo movimento, aquilo tem que resolver. Entendeu? Se aquilo não resolve, essa não é a resposta. Então, tira essa visão ingênua sobre esse fator, porque a resposta não está aí. Isso aí é só discurso. Entendeu? Isso aí é o quê? Tá no muro de cola. Isso é consenso sórdido. Porque se essa fosse a resposta, tinha resolvido já. Desde quando que a mulher está no mercado de trabalho? Então é isso que resolve? Então já era para ter resolvido. Então, essa é a visão, por exemplo, ingênua. Então, eu vejo assim, outro dia, eu coloquei um vídeo aí para vocês, fui procurar umas imagens, e eu achei a imagem de uma menina, de uma criança, na fábrica, trabalhando. E aí eu pensei assim, bom, então, essa é a solução, né? Porque, porque se aquilo que é bom, extremamente bom, é quanto mais pessoas do núcleo familiar está em uma fábrica, está ativo, está produzindo, essa é a resposta para a pobreza, para todos os problemas do mundo. Então, nessa fase, que eu acho que é 1800, início do século XIX, as primeiras fábricas onde homens, mulheres, crianças de todas as idades, até os bem pequenininhos trabalhavam. Ou seja, se esse é o padrão, então não havia pobreza naquela época. Resolveu. Nunca mais houve pobreza depois disso, porque todas as pessoas da família trabalhavam. Entendeu? Porque, sim, a verdade, ela soluciona. Ela não demanda lá para frente, para o futuro. Entendeu? 1 mais 1 é igual a 2. Se você colocar x mais 1 é igual a 2. Daí você passa para o outro lado. Passa para o outro lado. Enfim, daí você chega no x menos 1 é igual a x é 1. Entendeu? Quer dizer, ele soluciona a equação. Quando não é a verdade, ele não soluciona a equação. Então, o fator é uma ilusão, é uma ingenuidade que passa 10, 50, 100 mil anos, não vai resolver. Vocês já não entenderam? Não é essa a resposta. Assim que eu entendo. Às vezes eu tenho um cansaço de milênios, que eu chamo. Que é um cansaço de, vocês não estão entendendo o que é? Essa não é a resposta. Então, uma vez eu estava assistindo uma animação e aparecia muito sobre bichinhos de pelúcia. Eu nunca mais esqueci aquela animação, então muitas vezes minha filha gosta muito de bichinhos de pelúcia. Eu me sinto culpada, né? Por causa dessa animação. Porque eu vi na animação crianças, acho que chinesas, trabalhando na confecção de bichinhos de pelúcia. E
E aí eu penso, uau, aquele país não tem pobreza, porque a população ativa é grande, até as crianças trabalham. Então essa é a solução, o trabalho é a solução. Ou o número de horas, se você conseguir, sei lá, tomar uma pílula, para você não precisar mais dormir e trabalhar 24 horas, então acabou a pobreza do mundo. Não, não vai acabar. Essa não é a solução. Então, se o problema é outro e a solução também é outra. Então, eu não acho que as crianças vão destruir o mundo. Eu não acho que nós somos a resposta para as coisas. É claro, você vai dizer, Jesus é a resposta, mas não é tão simples assim. A gente tem que pedir para a gente poder enxergar as coisas melhor. Então, por exemplo, eu vejo, era só o homem que trabalhava, daí entrou a mulher. E aí eu pensei, né, de forma ingênua, agora solucionou o problema. Não solucionou. Porque às vezes ela começou a trabalhar por um tempo. Vou trabalhar um período para a gente poder juntar um dinheiro para isso, que foi alguns filmes que eu assisti. Né? Então ela arrumava um trabalho esporádico que não atrapalhasse o cuidado com os filhos. Para ela poder juntar o dinheiro para ajudar o marido em alguma questão lá. Ele estava doente. Isso. Ele estava doente. Né? Então ela faz esse esforço, mas logo ele fica bem e ela volta a cuidar das crianças, em ficar em casa. E depois esse esporádico se torna algo tipo um meio período, né? Mas ela continua com bastante tempo ali para casa para os filhos. Depois se torna integral. E eu vejo assim, por exemplo, em relação às crianças, quais são os direitos das crianças, dos filhotes, em relação principalmente a essa mãe. E aí os filhotes, eles têm o direito de convívio com a mãe, eles têm o direito de serem amamentados. E aí, claro, eu não vou para a lei, para nenhum tipo de escrita. Eu quero ir para outras espécies para eu entender. Eu quero entender o quê? Aquilo do qual a gente saiu e que a gente está no muro de cola. Então, observando assim, através da internet, né, alguns vídeos das outras espécies, eu vejo os filhotes deles convivendo com essa mãe de forma integral. Na maioria das vezes é, digamos assim, a mulher da outra espécie, a mulher natural. E amamentando, dormindo juntos, sem medo de rolar sobre os filhotes e esmagá-los, como os psicólogos dizem para nós. Você vai matar o seu filho. Não, você não vai matar o seu filho, porque você já foi preparado naturalmente para fazer isso, para dormir ao lado do seu filhote. Então, fica tranquilo. E outra coisa que eu reparei, acho que eu já falei aqui, que as outras espécies, a mulher das outras espécies não tem culpa. Então, a multiplicação, a gestação, não traz essa ideia de culpa e de imaturidade. Entendeu? Lembrando que eu não estou pensando que eu tenho que ter um monte de filhos e deixar, sabe, que vem um monte de criança, ou que você tem. Não.
Eu só quero, hipoteticamente, chegar a uma resposta de que realmente os nossos filhotes vão acabar com o mundo? É esse o fator de fim do mundo? Entendeu? Por que os filhotes deles não têm essa capacidade de acabar com o mundo? Se eles não têm os anticoncepcionais, eles não têm esse freio que a gente tem. Entendeu? Eu quero só chegar a uma resposta. Tá. Os filhotes com as mães. Eles mamam livremente, eles dormem com as suas mães, né? É claro que a mulher das outras espécies não tem a cobrança que a mulher da nossa espécie tem. Porque a partir do momento que você fica grávida, começa o falatório, começa a pressão, começa a cobrança, né? Então, se as outras espécies não têm essa cobrança, entendeu? E aí a maternidade, ela é exercida livremente. E aí, uma das visões que eu tive é como se fosse uma barra. A maternidade vamos dizer que a maternidade é uma barra de chocolate. Daí, conforme foram passando os anos e a mulher foi adentrando no mercado de trabalho, buscando uma solução, ela não encontrou solução e a barra da maternidade, como essa barra de chocolate, ela foi diminuindo. Daí no final sobrou um pedacinho. Esse pedacinho, ele equivale apenas ao período gestacional. Não inclui amamentação e mais nada. Porque é como se a escola, por isso que eu falei, que há uma visão ingênua sobre a escola e sobre a educação, tá? Eu não gosto de discurso que visa formação. Formação de professores, formação de advogados, porque são todos discursos com interesse, entendeu? Aqui eu não tenho interesse nenhum, quero chegar a uma verdade. Eu não tenho interesse de favorecer nenhuma classe ou nada. Eu estou procurando respostas. Então, a escola ela foi avançando em direção à mãe e ao filhote. A escola e o mercado de trabalho. E é como se a mulher e o filhote ficassem refém. Então, se o mercado de trabalho vai lá e arranca um pedaço, a escola arranca mais um. O mercado de trabalho arranca um pedaço, a escola arranca mais um. No final, sobrou um pedacinho, que é a gestação. Mas esse pedacinho será arrancado. Assim que eu vejo. E para mim, ainda assim, não ficamos livres do fim do mundo. E no final, nós vamos descobrir que os filhotes nossos não têm o poder de destruir o mundo. Eles não nos empobrecem, porque os filhotes de passarinhos não empobrecem os passarinhos. Então, não é possível que os nossos nos empobreçam. Se o trabalho das crianças nas fábricas não enriqueceram a família dessas crianças, significa que a existência delas como crianças
não como trabalhadores. Também não empobrecem os pais. Se não enriquece, também não empobrece. Então, essa não é a resposta. Não sei se você está entendendo. Nasce uma criança. Ela está ali desde pequenininha trabalhando na fábrica. Né? Não sei se meu pai falou que começou a trabalhar com 6 anos, ele era bem pequeno. Enfim, a família dele não enriqueceu por ele estar trabalhando. E trabalhou por necessidade, mas enfim, então, crianças trabalhando não enriquecem os pais, quer dizer, crianças não trabalhando não empobrecem. Você entendeu? Então, é outra coisa que vai destruir o mundo. Não é criança. Não é filhote. Porque se fosse assim, os filhotes dos outros também poderiam destruir o mundo. Eu entendo assim que é outra coisa. E para mim tem a ver mais com essa animação que eu assisti. Sobre a fabricação de brinquedos, sobre excesso de trabalho, artificialidade, né? Sobre o não exercício das funções naturais, excesso de valorização das coisas em oposição à desvalorização da vida. É claro que dá a impressão que a vida é um peso, não é a vida. A maneira como se exercita essa vida, como se leva essa vida, entendeu? Que pesa. Quer ver? Eu muitas vezes vejo... Nossa, 42 minutos já. Vou tentar encerrar. Por exemplo, você vê um cachorro na rua. Tá me vindo à mente muito um cachorrinho que eu vi na rua. Eu queria muita ajuda para ele. Infelizmente, eu não pude ajudar. Eu estava a pé também com a minha filha, né? E aí, a minha mente, ela vai criando paralelos para ver como que seria se fosse em outra situação, para ver se eu acho o problema. Eu vi, não um cachorro jogado na rua, eu vi uma espécie de pelúcia, entendeu? Uma pelúcia grande, tão grande quanto um cachorro, ou seja, uma pelúcia... Porque assim, uma pelúcia pequena, de marca, tem em torno de 100, 200 reais, né? É caro, não é barato. É original, né? Então, se é uma pelúcia, imagina, do tamanho natural de um cachorro, deve ser muito caro, né? 500, 600 reais. Né? Então, eu imaginei que, uau! Daí, as pessoas estão passando na rua, né? As pessoas que moram ali perto, ou mesmo de carro, sei lá, quem passa assim, ou de bicicleta, de moto, e veja, uau! Porque mesmo as pessoas que não têm filhos também gostam dessas coisas, né? De pelúcias. E talvez pense, vou pegar essa pelúcia e vou ficar para mim, vou dar para alguém, vou vender. E aí, quanto tempo será que ficaria aquela pelúcia ali? Se você perder algo valioso na rua, é essa questão que eu quero apresentar para vocês. Um objeto valioso, um iPhone, um celular que seja, mesmo que não for um iPhone, né? Uma nota de 10 reais. Uma nota de 5, tá, uma nota de 2 reais, tá, uma moeda de 1 real.
quanto tempo ficaria na rua? Né? Então, assim, a vida, ela não vale nada. Entendeu? Porque ela fica ali. E ninguém vê a vida. Mas, como eu disse, se fosse uma pelúcia, se fosse qualquer outra coisa completamente inferior, claro, ao valor da vida, né? Então, para mim, é isso que vai acabar com o mundo. A desvalorização da vida, não a valorização. E é como eu sempre sinto, assim como Salomão disse em Eclesiastes, a gente correndo, correndo, correndo atrás do vento. E parece que quanto mais a gente corre, mais problemas a gente vai acumulando, né? Que são essas dívidas de espécie. Enfim, são questionamentos. Eu acho que ainda esse raciocínio ele tá faltando muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Porque quando você fala em multiplicação, eu falo de. A gente está falando de vida sexual, né? E a gente está falando de núcleo familiar. E quando eu falo de trabalho, há que se pensar em como se vê esse trabalho. E como é que eu não destruo o valor da vida e as funções naturais através do trabalho. Porque o trabalho tem que atender às necessidades da dignidade humana e não criar problemas sobre as funções naturais e a dignidade humana, né? Ele não pode ser só uma repetição infinita de coisas. Eu vou em um lugar, fabrico um monte de coisa, volto para casa. Fabrico um monte de coisa, volto para casa. Como se gerando problemas no exercício das funções naturais e não atendendo às necessidades da espécie. No caso a nossa, né? A espécie humana. E aí, o problema é que quando você vê que o trabalho é a solução, você aumenta o número de horas de trabalho e você, no final do mês, você pensa, ué, mas trabalhava só o marido. E aí, ela começa a trabalhar, não porque estava faltando, digamos, mas pensando, agora a gente vai ter o dobro. Só que quando ela acostuma a estar trabalhando, eles não têm mais o dobro, eles têm o mesmo que tinha antes ou mesmo a metade. E aí coloca os filhos, entendeu? Ou seja, não atende às necessidades da espécie e compromete a função natural, que é a função da mãe com os filhos. E como se pressionasse essa mulher a se equiparar ao homem, porque é outro problema também. Ela já não se sente bem como mulher, porque ela também tem o fluxo menstrual, ela não quer ficar grávida, ela se sente culpada se ela está grávida, ela se sente culpada se ela está menstruada. Então, pressiona essa mulher a fazer uso de substâncias para que ela se equipare ao homem. E a prole, ela começa a ser vista como
como um empobrecimento, fator de empobrecimento, os filhotes começam a ser vistos como, a vida começa a ser vista como um empecilho. Então, se a vida é um empecilho, então, obviamente que, por exemplo, o aborto, ele é a solução, né? Olha, o próximo é a oração do Pai Nosso. Tem uma criança orando aqui. Eu acho que elas têm que orar mesmo, porque as coisas tendem a piorar, inclusive para elas, né? Eu acho. Porque essa visão é muito negativa sobre as crianças, sobre a família, né? Eu penso, por exemplo, e me vem à mente, né? Por exemplo, se o trabalho, o número de trabalhos e a carga de trabalho fosse a solução para a pobreza, o Brasil não seria um país de terceiro mundo, porque nós tivemos o trabalho escravo dos indígenas, dos dos africanos, afrodescendentes, e também foi meio que um trabalho escravo também dos imigrantes, né? Japoneses, italianos, no início, né? Era uma semi-escravidão, enfim. E não seríamos, porque a carga de trabalho era muito grande, não havia remuneração. Então, se o trabalho em si, como fator independente de outras coisas, fosse a solução e fosse enobrecimento do indivíduo, da espécie, nós seríamos uma espécie sem pobreza, né? Porque somos a única espécie que consegue racionalizar o trabalho, né? Trabalhar. As outras espécies não, vivem de subsistência. Então, se essa fosse a solução, a nossa espécie não seria a única espécie que possui pobreza. Ah, não, tem cachorro pobre também. Minha filha mesmo fala, ó, o cachorro pobre. Mas é diferente, é uma espécie humanizada. Por isso que eu disse, humanizado tem um fator muito mais negativo do que positivo. Tudo que é humanizado tende a ser deteriorado. Entendeu? Então tem cachorro pobre, tem gato pobre e toda espécie que a gente domesticar vai ser pior para eles. Eles podem gostar da gente, mas que eles vão sofrer junto com a gente, eles vão. Então, quanto menos espécies a gente domesticar, melhor para eles. Bom para nós, pior para eles, entendeu? Porque toda a carga de erro que a gente sofrer, eles vão sofrer juntos. Porque é como se eles vão aprender a ser como nós. Então, se existe pobreza para nós, para aqueles que estão humanizados também vão ter. Né? Tudo de decadente que há para nós, vai ter para eles também. Entendeu? Por causa desses consensos sórdidos, da maneira como a gente escolheu viver. Isso, claro, vem tudo lá da queda do Éden, né? E aí a oração do Pai Nosso. Ó, Jesus ensinava muitas coisas às pessoas e certa vez ele ensinou como elas deveriam orar a Deus. Pai Nosso que estás nos céus. Vamos orar. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Complete a frase: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu acho que a solução é orar. E talvez seja não ter mais a visão ingênua sobre as coisas, entendeu? Eu sei que quanto mais pobre um país, mais forte a questão da caridade, né? E aí eu sempre achei muito lindo. Sempre que eu posso, eu pratico a caridade. Só que Deus começou a dizer para mim que isso não valia nada para ele. Praticamente nada. Não é que não valia. É algo que vale, mas não soluciona. E como eu tenho perguntado para ele a solução das coisas, aí que ele me falou: ó, tá bom, você quer saber, eu te digo. Para mim é legal, eu gosto, mas não é a solução. Você está perguntando de solução? Ok, não é a solução. Simples. O amor é a solução. Ah, mas caridade não é amor. Ah, tá. A caridade é o amor mais baixo que tem. Né? Então, se você, minha filha, quer saber de solução, então é o amor, não é o mais baixo de todos. Porque o mais baixo de todos, é claro que não vai solucionar nada. Ele só vai adiar o problema para o mês que vem. Falando sobre a multiplicação, né? E aí eu vejo isso lá no Éden. Preciso voltar para o Éden, porque lá eu posso ter a resposta, né? Porque lá tem o antes de todos os problemas. Lembra que a gente acha que nós somos a espécie favorita e não só isso. Nós sabemos a solução de todas as coisas. Eu tô vendo o ser humano como uma fonte amarga. Como se todas as outras espécies elas fossem de neutras a boas, enquanto a nossa espécie é da onde sai o veneno. Então ele vai saindo toda a sujeira e alcança as outras espécies. Por isso que as outras espécies elas são eliminadas. Muitas espécies já foram eliminadas, ou então tem espécies que sofrem junto conosco, que é os cachorros. Amo cachorros, mas eles sofrem junto conosco. Os gatos também sofrem junto conosco, né? Que são as espécies domesticadas. E daí tem, por exemplo, o cavalo. Sofre junto com a gente. E tem os que sofrem mais, né? Aqueles que a gente decidiu comer, né? As vacas, os porcos, os pintinhos. Tá. Pra mim, a questão do fim do mundo tem a ver com a utilidade, tem a ver com o pecado original. Nada pode existir sem que haja uma utilidade, né? Então, como se houvesse trocas. Eu sempre vejo muito Satanás como um grande negociador. Então, ele faz com que você troque. Ah, você tem isso? Não, dá aqui. Vamos trocar por outra coisa. Vamos trocar por dinheiro. Então, por exemplo, a mulher ela tinha o período da primeira infância com a criança. Ah, não, mas que desperdício, né? Eu te pago para você não amamentar seu filho, para você não passar a primeira infância com ele. Eu pago você. Você quer? Ok. Só que, como eu disse, né, no início é uma troca voluntária e depois se torna uma
obrigação, até ser um dever moral. Entendeu? Como eu disse, só sobrou um tabletinho, que ainda vai ser tirado, que é a fase gestacional. A mulher, ela só não faz a troca com o negociador em relação à gestação, porque por enquanto é impossível. Mas a partir do momento que for possível, ela vai vender essa fase. Ela vai trocar até virar um dever moral. Entendeu? Essa questão da utilidade, eu comecei a olhar, porque a gente tem muita questão da dignidade com a utilidade. Só somos dignos quando a gente tem utilidade. Isso não se refere às outras espécies. Basta que elas existam, elas já são dignas. Eu olhava para os meus cachorros, eles deitados no sol se lambendo, parece que eles não tinham questionamentos existenciais. Eles já se sentiam dignos. E eu ficava assim, meu Deus, mas eu preciso de tanta coisa. Não só eu penso que eu preciso de muita coisa para me sentir digna, como as pessoas que eu conheço também talvez me achem menos digna por isso e por aquilo. Mas o engraçado, eles se lambendo ao sol, pelo simples fato de eles serem cachorros, eles já são dignos, eles nunca vão se questionar. Eles têm certeza disso, que eles são dignos. Quer dizer, psicologicamente, eu sou inferior a um cachorro, a um passarinho, a um filhote de passarinho, qualquer um. A própria criança já vai se questionar se ela é digna ou não. De acordo com o carro que o pai e a mãe têm, a escola onde estuda, a roupa que tem, isso e aquilo, brinquedos, entendeu? E aí tem a questão da utilidade. Tudo para o ser humano precisa dar um fim de utilidade. Chega a níveis de extrapolar. Por isso que nós temos o tráfico humano de prostituição e tráfico de órgãos. Por quê? A questão do fator da utilidade, ele vai subindo. E ele vai tomando conta de tudo. Você não pode ter horas de ócio, elas precisam ter utilidade. Chega num nível tão grande que até o seu corpo, ele precisa ter utilidade. Até os seus órgãos. Até a sua vida sexual precisa ter utilidade. Se você tem um pouquinho de beleza, você já precisa tornar isso útil, que é através, por exemplo, da prostituição online, ou enfim, que seja. Entendeu? E esse nível de utilidade é tão grande que a sociedade vai se tornando, por exemplo, rumando para pedofilia, por exemplo, né? Que é tudo correlacionado para mim à questão da utilidade. Assim, eu entendo que a utilidade é um fator de decadência. É o que torna tudo decadente. Para mim, tem alguma coisa lá no Éden, lá sobre a maçã, sobre a utilidade, sobre o uso do conhecimento do bem e do mal, que ele racionaliza sobre as vidas. Ele começa a dizer, epa, você não é digno assim não é assim, basta você existir. Nós precisamos ponderar sobre isso, racionalizar sobre isso. E nós precisamos usar você de toda maneira com que você seja útil, como as coisas são. Então não pense que é assim não. Entendeu? Aí você entende porque nós não temos paz. Nós não temos paz, nós temos ansiedade, nós temos depressão, nós temos pobreza, tudo por causa da utilidade.
Por que eu digo que o cachorro basta existir? Porque assim, qualquer espécie, basta que ela exista. E ela já contribui automaticamente com o equilíbrio do mundo. Mas o ser humano é a única espécie que, existindo, ele é essa fonte amarga, ele vai criando veneno, vai criando problemas. E à medida que ele vai tentando solucionar as coisas, como ele vai mexendo com a natureza, porque é o que ele mexe. Ele vai recortando a natureza, ele vai podando a natureza. Tanto a natureza lá fora, águas, relevo, as outras espécies, quanto a natureza dele. Então ele vai criando outros distúrbios. Entendeu? Outros problemas. Problemas crônicos. Que ele vai envenenando o mundo. O mundo através das ideias dele. E pior, ele vai colocando valor em tudo isso. E ele vai pressionando aqui e ali, para ele conseguir o que ele quer. E para mim esse que é o fim do mundo. É sempre através desses consensos sórdidos, da questão da utilidade, da troca, do recorte da natureza, né? O fluxo não segue mais. É quase como que o ser humano virasse um boneco, uma coisa assim esquisita, sabe? Eu não sei, que eu fico pensando, e eu já escrevi sobre isso, o que as outras espécies pensam sobre nós quando elas nos veem. Nós somos muito estranhos, né? E a gente fala de instinto como se fosse o demônio da nossa espécie. Não é. Não é. Se fosse assim, como eu disse, o instinto das outras espécies teria poder de acabar com o mundo. Mas não. Por que só o nosso instinto tem poder de acabar com o mundo? Não é estranho? Não é o instinto que vai acabar com o mundo. É a questão da utilidade. Isso sim traz sofrimento. Porque nós escravizamos as outras espécies, né? Eu sou vegana, então eles sofrem. Nós acreditamos que temos direitos, por exemplo, de racionalizar sobre os fetos, né? Falando sobre aborto. Por exemplo, aquele cavalo que morreu tendo as patas decepadas, aquele homem, assim como muitas outras pessoas, acreditam que tem direitos sobre a vida, né? Que são direitos imaginários. Por isso que alguém vai lá e faz alguma coisa, por exemplo, contra outra espécie, ou contra a própria espécie, ou contra o próprio filho, contra um feto, né? O Estado vai lá e faz porque ele se acha no direito de racionalizar sobre a vida, é um direito imaginário, como eu disse, né? Não há direito sobre a vida. A vida, ela tem direito sobre si mesma. Entendeu? E não se pode, tá cansado ali no chão. É a questão da utilidade, não me serve mais, então eu vou lá e faço aquilo que eu quiser. Ou então, esse feto veio o momento indevido, vou lá e faço o que eu acho que eu tenho direito. E não temos a utilidade, ela vai destruir o mundo. Aí eu chego a essa conclusão.